Tarsila, você falou ali tem locais que desligam o freezer, ligam depois. Tem isso? Vocês que costumam trabalhar com os restaurantes aqui, as nutricionistas, são contra a vigilância? Não, né? Mas a vigilância... Não, mas existe isso? Existe mais. A gente recebe várias denúncias com isso. Mas desligar para economizar luz? É porque assim, ó, existe uma... A partir de um certo momento de consumo de energia, né, dependendo, claro, do tamanho da empresa, eles pagam um valor a mais, né, pelo consumo da energia. Então, algumas empresas, elas optam, muitas vezes, por desligar por determinados períodos, justamente para ter uma economia, né, em termos de dinheiro mesmo, de não pagar uma conta de luz um pouco menor. Só que a falta do controle da temperatura, como a doutora Tarsila acabou de falar, ela é, né, uma coisa que vai impactar diretamente na condição do produto. Qual é a condição para o produto estar contaminado e causar uma doença para a pessoa? A multiplicação dos micro-organismos patogênicos, que são aqueles que justamente vão causar a doença. Essa condição é uma temperatura ambiente, por volta aí dos 35, 37 graus, que normalmente é a temperatura que nós temos na época do verão, porém, o que nós precisamos lembrar é que dentro de uma área de produção de alimentos, essa temperatura é quase que constante, né? Nós temos fogão, forno, fritadeira, as próprias pessoas, então isso acaba aquecendo o ambiente e tornando o ambiente propício para o desenvolvimento desses micro-organismos. Da mesma forma, às vezes, o que a gente vê muito na prática é a falta de quantidade de equipamentos adequados para refrigerar os produtos. Então, superlotam um equipamento e aí, claro, esse equipamento ele não dá conta de refrigerar a totalidade dos alimentos que estão ali dentro. Muita carne num freezer, por exemplo. Carne e outros alimentos, né? Não é obrigatório que os estabelecimentos tenham equipamentos separados para diferentes produtos. Mas se eu tenho somente um refrigerador de 2 portas e eu quero botar 30 quilos de carne, mais 40 quilos de batata, mais não sei quanto quilos de laticínio, né? Não vai dar conta, cabe, né? Não vai dar certo. Deixa eu ver com vocês o seguinte, sempre se falou, né, de que não descongele uma carne, deixe de fazer essa carne e congele de novo para tentar descongelar. O que acontece se isso for feito? Quais os riscos? É que ao descongelar a carne, tu vai já perdendo temperatura também. E aí algumas bactérias já começam a crescer também ali. Talvez não em quantidade suficiente para causar uma patologia nesse momento. Por isso que essa validade dessa carne também vai ser limitada depois de descongelar. Então, uma carne congelada tem muito mais validade, mas desde que congelada... adequadamente também, né? E uma carne resfriada tem uma validade menor. Então, depois de descongelar, já começa, né, com o aumento da temperatura, algum crescimento de micro-organismos. E se a gente recongelar, né, descongelar, recongelar de novo, isso vai aumentando a ponto de aumentar bastante a probabilidade de ter algum problema. Sim, depois. Mas né? isso até em casa, né? Se tu tem um pedaço de carne que tu descongela, não fez... Não põe para congelar de novo, né? Não crua, ou passa por um processo térmico. Se tu faz um processamento térmico com essa carne, cozimento, por exemplo, tu vai ter, com o tratamento térmico, baixado novamente a carga de micro-organismos dessa carne. Sim. E aí tu congela. Tá, não, mas aí não deu tempo de fazer nada. Só descongelei, não deu tempo, vou ter que congelar de novo. Não. Não é o recomendado. Porque o congelamento não mata as bactérias. Na verdade, ele adormece elas, né? No momento que tu congela e descongela, tu só está aumentando o número de bactérias. Tu não está eliminando, que é no caso que seria fazer a parte térmica. Acho que aqui cabe em 2 pontos também, porque a gente estava falando de desligar o equipamento, depois utilizar essas carnes. As bactérias patogênicas, que são as que, né, causam as doenças nas pessoas, não deterioram o alimento. Então, o alimento tem uma aparência ótima, não altera o gosto, não altera a cor, mas vai deixar a pessoa doente depois, né? Então, não dá para simplesmente olhar para a aparência da carne ou de outro alimento e achar só pela aparência que é inócuo, que não vai dar problema nenhum. E outro segundo ponto que é importante é o fogo não mata tudo, né? Como a Tarsila estava explicando, as bactérias também produzem toxinas. Essas toxinas não vão diminuir com o fogo, por exemplo. E o crescimento dessas bactérias é descontrolado, aleatório. A gente não tem como saber o que vai crescer ali, se vai ser bactéria, se vai ser toxina, qual bactéria. Então, na dúvida,
né? A Tarsila Esse é um queria problema falar. especialmente relacionado, então, com as toxinas, essa questão do descongelamento. Eu acho que já que a gente está nesse assunto, é importante também mencionar que esse descongelamento ideal é que eu faça ele na geladeira, né? Que eu não coloque, então, vou tirar aquele alimento e deixar ali horas, o dia inteiro na temperatura ambiente, especialmente no verão, porque aí a gente vai entrar ali naquela zona de risco da temperatura. Porque o que acontece? A parte superior da superfície já vai começar a descongelar, vai perder temperatura e no meio ainda vai estar congelado. Então, ali nessa superfície que já começa a descongelar antes, já começa a ter um crescimento de micro-organismos. Cuidados de casa, esses mesmos cuidados que a gente está falando aqui muito dos estabelecimentos, né? Mas todos esses cuidados se aplicam também ao domicílio. Eu lavar as mãos antes de preparar meu próprio alimento, a gente falou, né, de não descongelar ali fora da geladeira, né? Fazer esse descongelamento dentro da geladeira e também a questão da temperatura, né? Nós gaúchos, a gente gosta daquela carne mal passada, né? Mas sempre prestar atenção, então, na procedência dessa carne, né? Especialmente, então, pessoas em grupos de risco, como a gente já falou. Mas faz mal carne mal passada ou depende da carne? Depende da carne, da temperatura e não é recomendado especialmente para pessoas, então, desses grupos de risco, como a gente falou. Extremos de idade, gestantes, né, que estão em maior risco de algumas doenças, como falei da listeriose, que a gente transmite especialmente por carnes mal cozidas. Especialmente nesses grupos, o preferível é eu dar preferência à carne bem passada. Tudo bem. Comentando só o que tu me falou de lavar a carne, né? Que tu tinha dito, né? Eu acho interessante isso, porque tem pessoas mais antigas, vou dizer assim, que tem mais esse hábito de lavar frango, lavar carne, né? E a gente diz que não precisa, gente. Por favor, porque assim, normalmente o calor vai eliminar essas bactérias. O que acontece quando tu lava uma carne? Tu vai respingar e tu vai espalhar aquelas bactérias no teu ambiente. Porque normalmente a água espirra e vai espirrar as bactérias para a tua pia, para os teus talheres, para aquele ambiente que tu tá lavando. Então, tu contamina o ambiente inteiro, sendo que, se tu pegar a carne e botar no cozimento, no calor, tu vai eliminar essas bactérias. Então, não se orienta nunca lavar carnes. Na verdade, isso é uma coisa que não existe mesmo e faz mal, né? Por causa disso, porque tu espalha as bactérias no ambiente que tu está trabalhando. Como é que se congela? Vamos imaginar assim, a pessoa compra bifes, tá? Para congelar ao longo da semana, mas não quer fazer todos os bifes, não quer descongelar todos de uma vez. Como é que congela individualmente cada bife? Ou em pequenas porções, né? Em porções que tu sabe que tu vai consumir ao longo do dia, da semana. E aí, mas assim, enrola num plástico ou num papel alumínio, papel laminado? O ideal é numa embalagem própria para alimentos, né? Um filme plástico ou um saco plástico transparente, né? Então, papel alumínio não. De primeiro uso, não. O ideal é que não. Não? Tá. A gente falou ali em questão de lavar a carne e contaminar o ambiente. Isso. Uma coisa que eu acho que a gente não presta, às vezes, atenção na nossa própria casa é a contaminação cruzada, né? Então, assim, aquela tábua, aquele utensílio, aquela faca que eu vou, por exemplo, manusear uma carne, um frango que depois eu vou cozinhar, eu não posso também depois manusear um alimento que não vai ser cozido, uma salada, por exemplo, né? O ideal, para quem pode, é ter, então, ali uma tábua separada para carne, para alimentos vegetais e especialmente saladas que a gente não vai cozinhar, então tomar bastante esse cuidado em casa. O próprio churrasco, né, que a gente tem esse costume de usar a tábua ali para cortar a carne, espetar e depois petiscar na mesma tábua sem higienizar antes. Isso a carne crua, né, perigo, depois a carne cozida. Isso é interessante, não usar a mesma carne, a mesma tábua que cortou a carne crua para servir a carne picada depois. Exatamente. Faz separado isso. E não usar essa mesma tábua, por exemplo, manusei ali a carne, temperei minha carne, e aí nessa tábua eu vou ali preparar uma salada, por exemplo. Não, né? Aquela tábua, eu considero ela como se fosse contaminada, porque o alimento que passou por ali, mesmo que seja uma carne fresca de boa procedência, é um alimento que eu vou cozinhar, né? Pode ter ali bactérias que, em contato com um alimento que não vai ser cozido, pode então causar alguma doença. Que higienize bem, claro, né? Mas exato, isso não acontece, você só um paninho para tirar o excesso do sal ali e continua, né? Um paninho que depois vai em tudo. Exato. De forma geral, o que a gente sabe, né? A não ser os alimentos que são esterilizados comercialmente, como é o caso de alguns tipos de enlatados, do leite UHT, o leite de caixinha, ou dos alimentos que existem no mercado, todos os alimentos eles vão chegar até nós com um nível de contaminação que se espera que seja baixo, que é aceitável, inclusive pela legislação, que ele tem um pequeno, né, nível de contaminação, mas que se nós não tivermos cuidado, isso vai aumentar. Então, essa questão do controle da contaminação cruzada é muito simples, né, de fazer. Eu, na minha casa, eu tenho uma tábua pequenininha que eu só uso para verdura,
e a maior eu uso para carne, né? Então, assim, fica fácil de tu identificar que aquela é da carne, aquela é da verdura. Hoje em dia tem coloridas, né? A gente pode também separar por cores. Então, facilita a nossa vida. E eu acho que um ponto que tu trouxeste muito bem, né, é que às vezes um alimento contaminado, especialmente aí quando a gente está falando de toxinas, ele vai ter um aspecto usual, né? Então, muito do que a gente está falando aqui, às vezes parece um excesso, mas especialmente quando a gente está falando, tem uma pessoa mais idosa em casa, uma gestante, esse é um cuidado essencial, porque muitas vezes, claro, que aquele alimento, quando ele está com um cheiro, uma aparência desagradável, é um alimento que já está deteriorando há muito tempo. Mas a gente ter esse cuidado, né, que pode aí prevenir uma doença potencialmente grave.